Tô mesmo. Bom dia, sétimo ano. Sétimo ano M1, M2. Hoje nós vamos corrigir a atividade da apostila 2, das páginas 31 à página 33. Certinho? Que eu passei ontem sobre concordância verbal. Todo mundo tá comigo? Módulo 2, isso mesmo, Bianca. E aí eu tô aqui de olho no bate-papo. Eu vou colocar vocês no mudo e qualquer coisa que vocês queiram me falar, vocês falem no bate-papo, tá bom? Eu vou ficar aqui de olho no bate-papo e enquanto a gente faz a correção. Todo mundo já tá com o caderno em mãos? Então vamos lá, vou pegar aqui minha apostila. A parte de cima da página 31 é a página que explica sobre tipo de sujeito que nós lemos na última aula, né? Acho que na segunda-feira que eu fiz o vídeo para vocês e tal. Então nós vamos começar com a parte de baixo, só com a parte de concordância. Marcos, levanta, vamos lá, cadê a sua tarefa? Tá aí na sua frente? Então beleza. Concordância verbal. Observe as capas dos livros abaixo. A capa da letra A, O Homem que Amava Caixas. Esse livro é lindo, gente, é a coisa mais bonitinha que tem. Ele é muito bonitinho, não é? E aí o segundo livro é Vamos ao Museu? Esse eu não conheço, mas também deve ser bem legal. E letra C, O Menino que Não Teve Medo do Medo. Vamos responder então? Isso, estou na página 31. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal vamos, empregada no título da capa B, Vamos ao Museu? Qual que é o sujeito de Vamos ao Museu, galerinha? Vocês vão responder lá no bate-papo pra mim? Sujeito indeterminado, Caroline? Será que ele é indeterminado? O que foi, Maria? Tá. Tá bom. Tá. Todo mundo concorda que é sujeito indeterminado? Vamos ao museu. O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês. Oração sem sujeito que o Pedro Henrique falou. Gente, lembra que nós conversamos que o sujeito ele também pode estar oculto, ele pode ser oculto, ele pode estar em evidência a partir da desinência do meu verbo. Lembram disso? Quando eu digo vamos ao museu, o vamos, o verbo ele está flexionado de acordo com o nós. Concordam ou não? Porque eu não digo eu vamos ao museu ou vocês vamos ao museu. Não, então vamos, ele indica um sujeito que está oculto. Mas eu posso chamar esse sujeito de sujeito desinencial, que vem da desinência do meu verbo. Então, qual que é o sujeito de vamos ao museu, galerinha? É eu. É eu o sujeito de vamos? Não, né? Tu? Não. Vocês? Não. Oculto, Beatriz, na verdade, eu vou chamar ele de desinencial, porque eu sei qual que é o sujeito, é o nós. Sim, desinencial. Qual que é o sujeito dessa frase? Vamos ao museu? Nós. Mas, professor, o nós não está escrito. Sim, eu descobri que é o nós a partir da desinência do meu verbo, a partir da flexão do meu verbo. O vamos indica nós. Então, o nós, ele é um sujeito que está lá, mas não está escrito. Como é que eu sei que está lá? Por conta do meu verbo, por conta da flexão do meu verbo. Vocês concordam? Todo mundo concorda ou não? A partir da flexão do meu verbo, eu consigo entender quem é meu sujeito. E o sujeito de vamos ao museu é nós. Mas como que você sabe disso, professora? Através do verbo, tá? De acordo com a forma como o verbo está flexionado. Então, a primeira pergunta é, qual é o sujeito da forma verbal vamos? Qual que é o sujeito, gente? A Caroline colocou lá no bate-papo. Todo mundo concorda que é nós? Todo mundo entendeu por que é nós? Aí pergunta, como ele é classificado? Como é que eu chamo esse sujeito?
Então, se for vai, ele é um sujeito desinencial. E isso, se for assim, ó, vai ao museu, eu tô perguntando de você, né? Ou ele. Então, sim, é um sujeito desinencial, tá bom? Muito bem a sua pergunta, Giovana, foi bem legal. Então, vocês entenderam por que o sujeito é nós e a gente vai chamar ele de sujeito desinencial? Na última aula que eu estava explicando, uma aluna perguntou, professora, mas esse não é um sujeito oculto? Sim, eu posso chamar ele também de sujeito oculto. Mas, como a gente descobre ele a partir do verbo, eu vou chamar ele de sujeito desinencial. Belezinha? Podemos partir? Ótimo. Letra B. Os sujeitos das capas A e da capa C são simples ou compostos? Espera aí, vamos lá. Vamos voltar lá para a capa? Vamos ler a frase? O homem que amava caixas. Qual que é o meu sujeito? O homem que amava caixas. Vamos perguntar para o verbo para descobrir quem que é meu sujeito? Quem amava caixas? O homem. Então, o homem é o meu sujeito. Eu tenho um sujeito aqui simples ou sujeito composto? Simples, porque eu só tenho um núcleo, que é homem, né? Agora vamos lá na letra C. O menino que não teve medo do medo. Vamos descobrir qual que é meu sujeito? Vamos fazer a pergunta pro verbo? Quem não teve medo do medo? O menino. Então, o menino é o meu sujeito. Menino é o núcleo do meu sujeito. Então, eu só tenho um. Tanto na letra A quanto na letra C, eu tenho sujeitos simples, né? Pois tem somente um. Aí pergunta, os sujeitos da capa A e da capa C são simples ou compostos? São sujeitos simples. Muito bem, galerinha. Por que é um sujeito simples? Por quê? E aí? Coloquem pra mim lá no bate-papo, gente. Por que eu... Porque se refere a uma só pessoa. Muito bem, Giovana. Ou eu posso explicar porque tem apenas um núcleo, tá bom? Núcleo é a parte mais importante do sujeito. Qual que é a parte mais importante do sujeito? No caso da letra A é homem e no caso da letra C é menino. Então eu só tenho um núcleo. Se eu tivesse dois ou mais, seria um sujeito composto. Belezinha? Acorda, gente. Bora lá, bora lá. Quero cara desanimada não, quero todo mundo dando um sorrisão aí. Tô animada hoje. Olha a cara da Nicole. Nicole, vamos, Nicole, dá um sorriso pra mim, Nicole. O Marcos também tá muito tristinho. Vai ter que ficar sentado, Marcos. O negócio de deitar não vai rolar, hein? Pedro Henrique parece também tá com frio. Ana Clara tá mais de boa, né, Ana Clara? Débora tá deitada, mas tá prestando atenção, né? Beleza. Então vamos lá. Letra C na página 32. As formas verbais amava, vamos e teve, empregada nos títulos dos livros da página anterior, estão flexionadas no singular ou no plural? A gente tá com frio, eu também tô, Giovana, entendo. Mas vamos lá. Amava, tá no plural ou no singular? Vamos um por um. Amava, tá no plural ou tá no singular? Vocês entendem a diferença de plural e singular, né? Singular é um elemento só e plural dois ou mais. Isso, amava tá no singular. Muito bem, Bruno. E vamos, tá no plural ou no singular? E vamos. Tô esperando a resposta de vocês. No plural, Giovana, muito bem. E teve, tá no plural ou no singular? No singular, muito bem. Então, o que é concordância verbal? Tudo isso para explicar o que é concordância. O verbo tem que concordar com o meu sujeito. Se eu tenho um sujeito simples, o meu verbo estará no singular. Mas se eu tenho um sujeito composto, o meu verbo tem que estar no plural. Concordam? Olha lá, aí ele está explicando lá embaixo. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Essa concordância é chamada de concordância verbal e pode ocorrer de diferentes formas. E aí ele vai explicar lá embaixo. Eu vou dar uma lidinha com vocês, tá bom? Tô lendo aqui na página 32 da apostila 2. Sujeito simples e verbo. Quando o verbo se refere a um sujeito simples, que é igual a capa A e a capa C, há duas possibilidades de concordância verbal. O verbo fica no singular quando se refere a um substantivo coletivo. Por exemplo,
O cardume se movimenta-se pela costa. O cardume se refere a um montão de peixe. Mas como eu estou dizendo o cardume, eu vou colocar o meu verbo no singular, tá bom? E o verbo fica no plural quando faz referências a nomes usados no plural. Por exemplo, os Estados Unidos, a gente está falando de um país só, concorda? Os Estados Unidos é um país só. Só que como o nome está no plural, é igual ônibus. Ônibus também é uma palavra que está sempre como é que fala? Está sempre no plural, né? Porque tem o S lá no final. Então, olha lá o exemplo que ele coloca. Se o nome não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Os Estados Unidos formam parte da América. Então, aqui eu tenho que colocar no plural. Minas Gerais fabrica o melhor pão de queijo. Mas, professora, Minas Gerais também tem o S. Acontece que eu não tenho um artigo antes. Tá bom? Sujeito composto e verbo. Quando o verbo faz referência a um sujeito composto, há duas situações de concordância verbal. O verbo fica no plural quando se refere a um sujeito composto. As meninas e os meninos, olha, eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Cantaram muito bem. E quando o verbo estiver antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ou com todos os sujeitos. Por exemplo, liam mãe e filha antes de dormir. Ou seja, a mãe e a filha liam antes de dormir. Liam é o verbo ler, flexionado no plural. E lia mãe e filha antes de dormir. Tá bom? Beleza. Então vamos ver se vocês entenderam. Corrigindo a atividade da página 33. Todo mundo fez? Levanta, Marcos! Você tá deitado? Não, não pode. Tem que levantar. Senão, como é que a gente vai corrigir? Levanta, levanta, levanta. Bora lá. Alguém quer ler essa notícia? Lê pra nós, Marcos. Ativa aí seu microfone. Lê pra nós a seguir o trecho da notícia. Ativa aí seu microfone e lê pra nós essa notícia. Tem como não? Alguém quer ler? Voluntariamente? Alguém aí quer ler? Dou-lhe uma. Eu vou falar, hein? Então a Débora vai ler pra nós. Débora, você tá aí? Pedro Henrique vai ler? Asaf. Cadê o aniversariante? Ele ficou off? Não, tá ali. Kaique. Vamos, gente. Quem vai ler pra nós? Débora não quer? Então a Ana Clara vai ler. Vamos lá, Ana Clara. Ativa aí seu áudio e lê pra nós. Vai, Ana Clara. Você não tá dando conta de ativar, não? Ana Clara. Ah, mas vocês estão muito devagar, gente. Não é possível que eu vou ter que ler esse texto. Ah, então vai. Resistência. Goianenses. Goiânia. Goiânia é um município que fica lá no Nordeste. Eu não lembro exatamente qual que é o estado. Goiânia. Goiânia. Tertúlia.
com a poesia. Muito bem. Vocês sabiam disso? Que agora que eu vi aqui, Pernambuco, que lá em Pernambuco tem uma cidade chamada Goiânia. Parece Goiânia, né? Aí a gente vai ler, parece que o cérebro já lê automaticamente Goiânia, né? Mas sim, tem uma cidade chamada Goiânia, lá em Pernambuco, e tá falando aí desses artistas que se juntaram, né? Para poder fazer esse projeto Tertúlia. Então vamos responder. Letra A, o que está sendo noticiado desse trecho? Foi o que eu acabei de falar, né? O que está sendo noticiado nesse trecho? Um projeto de quê? É um projeto de quê? Escrevam lá no bate-papo pra mim. Eu sei que vocês não escreveram porque essa aqui é de comunicar, né? É oral, mas eu quero saber de vocês. A gente acabou de ler. A resistência dos artistas. Sim, eles dizem que eles são resistentes. Mas o foco dessa notícia é o projeto de música e poesia que os artistas se juntaram para fazer. Gente, o barulho aqui tá atrapalhando ou vocês estão me escutando bem? Eu tô um pouco preocupada porque o cachorro não para de latir. Mas parece que vocês estão me escutando, vocês estão me respondendo, então eu tô seguindo. Beleza. Letra B. Em que estado fica localizada a cidade citada na notícia? Eu já dei resposta, né? Ah, professora, nem espero as perguntas para poder falar. Em Pernambuco. Como é que eu sei disso? Gente, lá no finalzinho da notícia, ali embaixo, fala onde que essa notícia foi publicada. E ela foi publicada no Diário de Pernambuco. Portanto, é uma cidade de Pernambuco. Qual que é a resposta da A? O que está sendo noticiado nesse trecho, Caroline? Um projeto de música e poesia, chamado Tertúlia. Essa é a resposta da A. E a resposta da B? Em qual estado fica localizada a cidade citada na notícia? Pernambuco. Como é que eu sei disso, gente? De onde que eu tiro essa informação? Do nada? Não. Lá embaixo da notícia tem a referência, onde essa notícia foi publicada. E ela foi publicada no Diário de Pernambuco. Certinho? Todo mundo comigo, então? Posso passar para a letra C? Vocês podem falar para eu ir mais devagar mesmo, viu, gente? Eu vou muito rápido. E aí, quando eu vejo, eu já tô lá na frente. Vocês falam, professora, volta, volta, volta. Não tem problema, tá? Letra C. Qual é o sujeito das formas verbais destacadas na notícia? Lá na notícia, eu tenho dois verbos em destaque. Um verbo é são, que está lá na primeira frase do texto. E o verbo surgiu, que está na terceira frase do texto. Tá, Pedro Henrique? Coloca aí no carregador, então. Agora é indeterminada, né? Será? Será, Caroline? Vamos lá. Qual que é o sujeito das formas verbais destacadas? Eu tenho aqui Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sam Silva e Felipe Woney são artistas de gerações e estilos diferentes. Vamos fazer a pergunta pro verbo? Quem são artistas de gerações e estilos diferentes? Opa, eu tenho o nome dos meus sujeitos. Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sam Silva e Felipe Woney. Eu tenho 4 sujeitos. É um sujeito composto, né, Giovana? Porque eu tenho 4 sujeitos. Concordam? Porque quando eu faço a pergunta pro verbo, eu tenho explícito quem são esses sujeitos. Olha lá, quem são os artistas de... Sempre quando vocês forem falar assim, qual que é o meu sujeito? Eu faço a pergunta pro meu verbo, tá bom? Então, quem são esses artistas? No texto, lá na frase, fala quais são os artistas? Fala, explícito. Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sam Silva e Felipe Woney. Então, qual que é a resposta? Da forma verbal são, eu tenho como sujeito Valfrido Santiago, Lucas Torres, Sam Silva e Felipe Woney. Esses são os sujeitos, os 4 sujeitos da forma verbal são. E da forma verbal surgiu, vamos perguntar para ele qual que é o meu sujeito? Quem surgiu de um dos encontros corriqueiros entre eles? Quem que surgiu? Me respondam aí, gente. Quem surgiu de um dos encontros corriqueiros entre eles? Muito bem, Giovana. O projeto
tertúlia. Então, o projeto tertúlia é o meu sujeito do verbo surgiu. Tá bom? Certinho? Todo mundo acompanhou aí a resposta? Ele está perguntando quais são os sujeitos. A gente deu o sujeito. Do verbo são esses 4 sujeitos, que são 4 nomes. E do verbo surgiu é o projeto tertúlia. Eu só tenho um sujeito. Certinho? Ou seja, o primeiro é um sujeito composto, porque eu tenho 4 núcleos. E o segundo eu tenho um sujeito simples, porque eu tenho um núcleo só. Certinho? Todo mundo está me acompanhando? Beleza. Aí tá perguntando ainda na letra C, nesse quadradinho. Classifique esses sujeitos em simples ou compostos de acordo com o núcleo de cada um. Eu já dei a resposta. Eu vivo fazendo isso, né? Já dou a resposta antes mesmo de chegar lá. Então, da forma verbal são, eu tenho um sujeito composto. Tá, eu vou operar, Carol. Então, eu tenho, do verbo são, eu tenho um sujeito composto, com 4 núcleos. E do verbo surgiu, eu tenho um sujeito simples, com apenas um elemento, que é o projeto tertúlia. Onde você tá? Eu tô na letra C da número 1 da página 33 da apostila 2. Bruno, se encontrou? Beleza. Então eu classifiquei. Eu achei qual é o sujeito desses 2 verbos destacados e classifiquei eles. Beleza? Posso ir em frente? Beleza. Letra D. Com qual pessoa do discurso as formas verbais são e surgiu estão concordando? Olha só. São está concordando com qual pessoa? Como assim pessoa? Eu tenho 3 pessoas do singular e tenho 3 pessoas do plural. Quais são as pessoas do singular? Eu, tu, ele. E quais são as pessoas do plural? Nós, vós, eles. Certo? Então, aí ele está perguntando, o verbo são está concordando com qual pessoa do discurso? São. Está concordando com qual? Terceira pessoa do plural. Isso mesmo. Eles, né, no caso. Isso mesmo, Giovana. Então, o verbo são está concordando com a terceira pessoa do plural. Quem que é essa terceira pessoa do plural? Eles. Muito bem. E surgiu, está concordando com qual pessoa? E surgiu, gente? Débora, qual que você acha que é? Surgiu. Não, Débora, pode ligar essa câmera que eu quero ver vocês. Vocês não desligam a câmera não, que eu quero ver vocês. Eu quero ver a reação de vocês. Obrigada. Terceira pessoa do singular, gente? Todo mundo concorda com a Giovana? Surgiu, está concordando com a terceira pessoa do singular? Sim, muito bem. Muito bem. Letra E. Agora reescreva a última oração apresentada nesse trecho, concordando os verbos com a primeira pessoa do plural. Olha só, ele está pedindo para a gente reescrever a última oração. A última oração é essa aqui. Todos são compositores que vieram e permanecem na cena independente e têm como referência a arte da terra de origem. Agora nós vamos reescrever essa última oração, concordando os verbos com a primeira pessoa do plural. Gente, qual que é a primeira pessoa do plural? Qual que é a primeira pessoa? Tadinha, não machucou não, né? Qual que é a primeira pessoa do plural, gente? Eu tenho no singular eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele, segunda pessoa. Isso é do singular. Do plural eu tenho, qual que é a primeira pessoa? Nós, muito bem, parabéns. Aí aqui ele está pedindo para a gente reescrever, concordando com o sujeito nós. Então aqui ele está falando eles, né? Está na terceira pessoa do plural. Todos são compositores. E se a gente for colocar nós, todos, como é que eu coloco meu verbo? Todos são ou somos?
Ah, muito bem, Giovana. Eu tenho que colocar somos, que é o que concorda com a primeira pessoa do plural. Todos somos compositores que. E esse verbo aí? Aqui tá vieram. Como é que eu tenho que colocar? Quando eu me refiro a nós. Todos somos compositores que. E aí? Que verbo que eu coloco aí? Vou esperar vocês responderem. Vieram? Não, mas eu tô falando de nós, Caroline. Olha só. Todos somos compositores que viemos. Tô falando de nós agora, eu não tô falando deles. Isso, muito bem, Giovana. É isso mesmo. Todos somos compositores que viemos e agora, e permanecem. Todos somos compositores que viemos e aí? E permanecer na primeira pessoa do plural? E aí? E aí? Meu nome não é Giovana, Carolina, eu sei. E permanecemos. Muito bem, Isaac. Muito bem. Então vai ficar assim. Todos somos compositores que viemos e permanecemos na cena, independente. E esse tem aí, como é que fica? Como é que fica o tem? E temos, muito bem, como referência a arte da terra e da origem. Muito bem. Então a gente mudou os verbos. Ao invés dele concordar com a terceira pessoa do plural, eu mudei ele para a primeira pessoa do plural, que é o nós. Tá bom? Eu vou escrever aqui no bate-papo, tá? Ó, todos somos compositores que viemos e permanecemos na cena independente e temos como referência a arte da terra de origem. A arte da terra de origem. Certinho? Coloquei lá no bate-papo para ficar mais fácil. Alguma dificuldade, gente? Alguma pergunta? Nós terminamos de corrigir essa tarefa agora, né? Eu não vou passar nenhuma tarefa hoje, eu vou passar amanhã, tá bom? Nós teremos agora a aula no Zoom toda segunda e toda quarta-feira, tá? Então, segunda-feira nós estaremos aqui de novo. Nessa segunda nós não teve, porque foi quando nós decidimos passar para 2 vezes ao invés de uma vez só, porque eu acho, assim, eu tenho achado bem produtivas as nossas aulas no Zoom. Vocês têm gostado? Eu vou parar de gravar agora, tá? Pois é, já acabou nossa aula. Nós temos 6 minutos somente para poder conversar. Eu vou parar de gravar aqui para não ficar tão grande lá no canal, para quem for assistir. Vou postar essa aula lá no canal, tá bom? Vou parar de gravar aqui e aqui.